Gigantes, titãs, bestas. Um dos mistérios da história da humanidade são essas criaturas que se elevam sobre os humanos. Embora geralmente sejam considerados seres míticos, pode haver razões para acreditar que esses gigantes realmente vagaram pelo nosso planeta há muito tempo e talvez ainda estejam entre nós. De um fêmur massivo a um gigante de 2 cabeças, aqui estão as 20 descobertas mais misteriosas de gigantes. Número 20. Gigantes na história. Os gigantes há muito capturam a imaginação humana, aparecendo em mitos, escrituras religiosas e lendas culturais ao redor do mundo. Para entendermos melhor as descobertas que discutiremos, vamos dar uma olhada nos gigantes na história. Na Bíblia, seres gigantescos são conhecidos como os Nefilim. Os Nefilim são descritos como a prole dos filhos de Deus e das filhas dos homens, levando a uma raça de gigantes renomados por sua força e heroísmo. Esses gigantes, no entanto, são frequentemente associados à corrupção e, eventualmente, seu destino foi selado com o grande dilúvio, que os erradicou. Enquanto isso, na mitologia grega, os gigantes são retratados como seres poderosos e muitas vezes malévolos. A gigantomaquia, ou a Guerra dos Gigantes, é um mito central que narra a batalha épica entre os deuses olímpicos e os gigantes nascidos de Gaia, a Terra. Esses gigantes buscavam derrubar os olímpicos, mas, apesar de sua força imensa, foram derrotados através dos esforços combinados dos deuses e do herói Hércules. Há inúmeras outras representações de gigantes em textos antigos, e acredite ou não, vestígios deles também foram descobertos nos tempos modernos. Número 19. Machados manuais gigantes da Era do Gelo. Recentemente, durante escavações no local da Academia Marítima em Brinsburg, Kent, arqueólogos descobriram mais de 800 artefatos de pedra. No entanto, os que chamaram sua atenção foram os 2 enormes machados manuais que pareciam grandes demais para serem manuseados. Esses machados manuais gigantes estão entre as maiores ferramentas de pedra já encontradas na Grã-Bretanha, medindo até 30 centímetros de comprimento. Tais ferramentas são raras, com descobertas semelhantes geralmente feitas nas regiões de Tamisa e Medvay. Na verdade, devido ao seu tamanho, teriam sido difíceis de manusear, provavelmente exigindo 2 mãos para serem usados, mas talvez as criaturas que os usaram tivessem mãos grandes o suficiente para segurá-los com uma única mão. Os artefatos foram encontrados em sedimentos datados de um período da Era do Gelo, entre 300.000 e 330.000 anos atrás. Essa era viu os primeiros neandertais e possivelmente outras espécies humanas arcaicas habitando a região. Poderia ser que enormes neandertais viveram no passado. Embora os cientistas não estejam inclinados a acreditar nessa teoria, alguns acreditam que esses machados manuais gigantes realmente provam a existência de gigantes no passado. Número 18. O gigante de Cardiff, prova ou fraude. O gigante de Cardiff é alegadamente uma das maiores fraudes na história dos Estados Unidos. Mesmo assim, muitas pessoas ainda acreditam que o gigante de Cardiff revela um pouco de verdade. Tudo começou com uma discussão em 1868. Após um debate acalorado com um ministro metodista sobre a interpretação literal da Bíblia, George Hull, um fabricante de charutos e ateu convicto, elaborou um plano para expor a credulidade das pessoas que acreditavam em gigantes bíblicos. Ele encomendou um enorme bloco de gesso de Fort Dodge, Iowa, sob o pretexto de criar uma estátua patriótica. Hull então transportou o bloco para Chicago, onde um escultor chamado Edward Burgard o esculpiu em uma figura de 3 metros de altura, parecendo um homem petrificado. Junto com seu cúmplice William Neville, Hull enterrou o gigante na fazenda de seu amigo em Cardiff, Nova York. Agora, esse plano era bastante elaborado. Em vez de revelar a fraude, Hull esperou quase um ano. No dia 16 de outubro de 1869, contratou trabalhadores para cavar um poço exatamente no local onde o gigante estava enterrado. Claro, os trabalhadores, que não tinham ideia do plano de Hull, acreditaram ter realmente descoberto o corpo de um gigante. Sua descoberta rapidamente se tornou uma sensação, com os jornais destacando a descoberta e milhares de pessoas acorrendo para ver o gigante de Cardiff, acreditando ser uma prova dos gigantes antigos mencionados na Bíblia. Enquanto os cientistas ficaram imediatamente céticos em relação à descoberta, o famoso empresário P. T. Barnum imediatamente se ofereceu para comprar o gigante de Cardiff. Quando sua oferta foi recusada, ele encomendou uma réplica e a promoveu como a original. Apesar de ter sido desmascarado, o gigante de Cardiff continuou a intrigar o público. Foi exibido em vários locais, incluindo a Exposição Pan-Americana de 1901, e eventualmente encontrou um lar permanente no Farmers Museum em Cooperstown, Nova York, onde continua sendo uma exposição popular. Número 17. Gigantes do Condado de Doddridge. Em 1930, o professor E.M.T. Sutton, do Salem College, liderou uma escavação perto de Morganville, no Condado de Doddridge. Ele descobriu 2 montes funerários na área. Esses montes são conhecidos como Dun e Du2. O que tornou esses 2 restos diferentes foi que ambos os corpos nos montes eram incrivelmente altos. Os esqueletos mediam entre 2 metros e 10 centímetros e 2 metros e 70 centímetros de comprimento. O maior monte,
DU2, conhecido como o Mont Zan Maxwell, tinha 3 metros de altura e 23 metros de diâmetro. Este monte continha múltiplos enterros, incluindo os esqueletos gigantes, e estava coberto com uma camada protetora de arenito. Os gigantes descobertos no condado de Doddridge foram associados à cultura Adena, conhecida por construir montes funerários ao longo do Vale do Ohio. Alguns pesquisadores sugerem que esses gigantes poderiam ter sido membros das tribos de língua Sioux, uma teoria apoiada pelos artefatos encontrados ao lado dos esqueletos. Embora não sejam os gigantes imponentes que estamos procurando, o tamanho impressionante dos esqueletos ainda mostra que, há muito tempo, havia homens que se destacavam sobre todos. Número 16. Homens de 2 metros e 40 centímetros da Virgínia Ocidental. Sempre que se menciona gigantes, a Virgínia Ocidental sempre aparecerá. Durante o século XIX e início do século XX, inúmeros relatos surgiram de esqueletos gigantes desenterrados na Virgínia Ocidental. Uma descoberta significativa ocorreu de 1883 a 1884, quando P. W. Norris, trabalhando para o Instituto Smithsonian, escavou montes em Charleston. Entre as descobertas estava um esqueleto medindo 2 metros e 29 centímetros de comprimento, descrito como um esqueleto humano gigante. Outra descoberta notável ocorreu em 1959, no Cresmont, no norte da Virgínia Ocidental. O Dr. Donald Drew, curador da seção de antropologia do Museu Carnegie, desenterrou um esqueleto de aproximadamente 2 metros e 18 centímetros de altura. Os ossos pesados sugeriam uma pessoa de tamanho e força consideráveis. Muitos desses grandes esqueletos são atribuídos à cultura Adena, conhecida por construir extensos montes funerários em todo o Vale do Ohio. Relatos e medições de várias escavações arqueológicas indicam que alguns indivíduos Adena eram excepcionalmente altos, muitas vezes se aproximando de 2 metros e 40 centímetros. Essas descobertas desafiam nossa compreensão das populações pré-históricas na América do Norte. No entanto, se há alguma verdade nelas, ainda é debatido. Número 15. A relíquia do dedo gigante de Beetle Kir. Dedo mumificado gigante descoberto no Egito em 1988. O dono de um clube suíço, Gregor Spory, viajou para o Egito. Durante sua visita, ele conheceu um agricultor idoso chamado NGB, que afirmava possuir uma relíquia extraordinária. Por uma taxa, NGB mostrou a Spory um grande dedo mumificado medindo 35 centímetros de comprimento. Segundo NGB, essa relíquia estava em sua família há gerações, passada por seus ancestrais que eram saqueadores de tumbas. Para referência, o dedo de uma pessoa média mede cerca de 9 centímetros. Spory ficou visivelmente espantado com o tamanho do dedo, e, com esse comprimento, ele provavelmente pertencia a alguém com cerca de 5 a 6 metros de altura. Para convencer Spory ainda mais sobre a autenticidade do dedo, NGB supostamente também mostrou documentos, incluindo um certificado de autenticidade, uma foto polaroid do dedo e um raio-x tirado na década de 1960. Spory afirmou que o raio-x era consistente com a anatomia humana, levando-o a acreditar que o dedo era real. No entanto, nem todos estão convencidos. Alguns especulam que poderia ser evidência de uma antiga raça de gigantes, possivelmente os Nefilim mencionados em textos bíblicos. Outros, no entanto, sugerem que o dedo poderia pertencer a uma pessoa com gigantismo ou outra condição médica que causa crescimento anormal. Também há aqueles que acreditam que o dedo poderia ser uma fraude ou restos mal identificados. Enquanto o raio-x e o exame físico conferiram alguma credibilidade à sua autenticidade, sem análise científica adicional e estudos revisados por pares, a verdadeira natureza da relíquia permanece incerta. Número 14. Sepulturas gigantes na Ilha de Lund. Em 1856, trabalhadores na Ilha de Lund desenterraram 2 esqueletos massivos, um medindo 2 metros e 56 centímetros e o outro 2 metros e 61 centímetros de altura. Esses esqueletos foram encontrados perto da ponta sul da ilha e foram enterrados junto com vários outros restos humanos. A Ilha de Lund tem uma rica história, frequentemente ligada a gigantes e povos antigos. A localização estratégica e a paisagem acidentada da ilha fizeram dela um lugar de lenda, onde o tamanho extraordinário desses restos esqueléticos se encaixa perfeitamente no folclore local. A descoberta do século XIX foi inicialmente associada a enterros vikings, dadas as conexões cristãs antigas e vikings da ilha. Embora algumas interpretações iniciais tenham romantizado as descobertas como evidência de uma raça de gigantes, os arqueólogos preferem explicações mais lógicas. Em vez de serem gigantes, a altura excepcional desses indivíduos pode ser devido a fatores genéticos ou vantagens nutricionais. Gigantes ou apenas pessoas comuns com altura extraordinária. Vou deixar você decidir sobre essa. Número 13. Os gigantes da caverna de Lovelock. Em 1911, mineradores escavando guano de morcego na caverna de Lovelock descobriram uma riqueza de artefatos antigos, incluindo ferramentas, cestos e ossos. Isso levou a uma exploração arqueológica mais aprofundada, resultando em descobertas significativas por Leland L. Loud, da Universidade da Califórnia, em 1912 e 1924. Entre as descobertas estavam grandes restos esqueléticos,
alguns dos quais supostamente mediam até 2 metros e 40 centímetros de altura, gerando especulações de que eram os remanescentes dos lendários Sitka. Esses supostos gigantes residiam na caverna de Lovelock, de acordo com a história oral dos Paiute. Os Sitka eram uma raça de gigantes de cabelos vermelhos que viviam na área muito antes da chegada dos Paiute. Os Sitka eram ditos ser hostis e belicosos. Os Paiute contam que, após muitos conflitos, eventualmente encurralaram os Sitka remanescentes na caverna de Lovelock, incendiando a entrada para eliminar os últimos dos gigantes. Os restos eram realmente os esqueletos dos gigantes de cabelos vermelhos. Os arqueólogos permanecem céticos. Outros, no entanto, acreditam que a caverna de Lovelock foi realmente, em tempos passados, o lar de gigantes. Hoje, a caverna de Lovelock também é reconhecida como um local arqueológico significativo, especialmente para culturas nativas americanas na América do Norte. Número 12. O gigante que lutou com o exército. O gigante de Kandahar pode ser uma das histórias mais infames sobre os gigantes. A história diz que, em 2002, uma equipe de forças especiais dos Estados Unidos foi enviada em uma missão nas remotas montanhas da província de Kandahar, no Afeganistão. Foi então que se depararam com o gigante de Kandahar. Esse gigante supostamente emergiu da caverna e foi descrito como tendo cerca de 4 metros de altura, cabelos vermelhos e 6 dedos em cada mão. E, como se seu tamanho não fosse suficiente para torná-lo monstruoso, ele também supostamente tinha 2 fileiras de dentes. Esse gigante facilmente tirou a vida de um soldado antes que o restante da unidade conseguisse abatê-lo com tiros contínuos. A história diz que os soldados carregaram o corpo do gigante em um helicóptero Chinook, e ele foi levado para um local não revelado. Os soldados também foram supostamente obrigados a assinar acordos de confidencialidade para manter o que tinham visto nas montanhas um completo segredo. No entanto, o fato de que a história do gigante de Kandahar vazou significa que alguém quebrou esse suposto acordo de confidencialidade ou que a história do gigante é uma completa farsa. Oficialmente, não há relatos ou comunicados de imprensa confirmando a existência do gigante de Kandahar, levando muitos a descartar a história como um mito ou uma fabricação. Mesmo assim, muitos continuam a acreditar na existência do gigante de Kandahar. Número 11. O gigante irlandês Charles Barney. Agora, aqui está um gigante da vida real que realmente caminhou entre nós. Charles Barney, nascido em 1761 em Littlebridge, na Irlanda do Norte, sabia desde jovem que era diferente. Ele se destacava imensamente entre seus colegas, e, na adolescência, começou a crescer a um ritmo extraordinário devido a uma condição que agora conhecemos como acromegalia, causada por um tumor benigno na glândula pituitária que levou à produção excessiva de hormônio do crescimento. Quando tinha 21 anos, Barney atingiu a altura de 2 metros e 31 centímetros. Reconhecendo o potencial para fama e fortuna, ele se mudou para Londres em 1782 e rapidamente se tornou uma sensação. Ele foi exibido em vários locais, onde as pessoas pagavam para ver Charles, ou melhor, o gigante irlandês. Seu tamanho e comportamento gentil cativaram o público, e ele se tornou uma figura conhecida na cena social de Londres, atraindo até a atenção da realeza. E, no entanto, apesar de sua popularidade, a saúde de Barney era frágil. A condição que causava sua altura extraordinária também trazia inúmeros problemas de saúde, incluindo dor nas articulações e fadiga. Infelizmente, o conhecimento médico da época era insuficiente para tratar adequadamente sua condição. A saúde de Barney deteriorou-se rapidamente, e ele faleceu aos 22 anos, em 1783. No entanto, esse não foi o fim da vida de Barney. Em vez de descanso eterno, seu corpo não foi enterrado adequadamente. Sabendo que anatomistas, particularmente o famoso cirurgião John Hunter, estavam ansiosos para estudar seu corpo, Barney fez seus amigos prometerem enterrá-lo no mar para evitar que seus restos fossem dissecados. Apesar desses desejos, Hunter conseguiu subornar os amigos de Barney e adquiriu seu corpo. O esqueleto de Barney foi exibido no Museu de Hunter e, posteriormente, no Royal College of Surgeons, em Londres. Nos últimos anos, seu esqueleto foi finalmente removido da exposição. Esperançosamente, o gigante irlandês finalmente encontrará sua paz. Número 10. O mistério do rio Puxi. O rio Puxi é famoso por suas pegadas de dinossauros bem preservadas, que atraíram tanto cientistas quanto o público em geral. No entanto, ele também se tornou o centro de controvérsia na década de 1930, quando grandes pegadas semelhantes à de humanos foram supostamente encontradas ao lado de pegadas de dinossauros no leito do rio. Essas pegadas, frequentemente chamadas de trilha gigante, pareciam fornecer evidências de que humanos e dinossauros coexistiram. Dado o que sabemos sobre a história, essa é uma afirmação e tanto. A trilha gigante consiste em várias pegadas grandes que alguns afirmam se assemelhar a pegadas humanas. Inicialmente, essas pegadas foram consideradas evidências convincentes de gigantes humanos de uma era pré-histórica. No entanto, investigações posteriores revelaram complexidades. As pegadas não eram uniformes e algumas apresentavam características mais consistentes com pegadas de dinossauros, levando a debate sobre suas origens. Hoje,
É debatido se essas pegadas gigantes realmente pertenciam a uma espécie humana ou talvez tenham sido deixadas por um dinossauro com pegadas semelhantes às nossas. Número 9. Fêmur de 120 centímetros descoberto no Eufrates na década de 1950. Durante a construção de uma estrada no Vale do Eufrates, na década de 1950, trabalhadores descobriram um conjunto de restos humanos fossilizados. Entre esses restos, havia um enorme fêmur medindo 120 centímetros de comprimento. Para colocar isso em perspectiva, o fêmur humano médio tem cerca de 48 centímetros de comprimento. Isso significa que esse fêmur não é apenas 2 vezes maior, mas mais do que 2 vezes mais longo. Com um fêmur desse comprimento, o indivíduo poderia ter cerca de 4 metros de altura. Isso facilmente seria considerado um gigante mesmo nos tempos modernos. No entanto, os céticos argumentam que, sem uma análise científica mais abrangente e estudos revisados por pares, é difícil determinar conclusivamente a origem e a autenticidade do fêmur. O tamanho do osso por si só, embora impressionante, não fornece evidências completas de uma raça de gigantes. Além disso, alguns pesquisadores sugerem que o gigantismo, uma condição causada por uma superprodução de hormônio do crescimento, poderia explicar o tamanho extraordinário do osso. Sem outras informações sobre o fêmur, a verdade por trás disso permanece em especulação. Número 8. O gigante da Epopeia de Gilgamesh. O primeiro grande poema épico do mundo, a Epopeia de Gilgamesh, data da literatura mesopotâmica por volta de 2100 a.C. e centra-se em Gilgamesh, um rei histórico de Uruk, na antiga Suméria. Agora, nesta criação literária, está o famoso gigante Humbaba. Ele é o guardião nomeado da Floresta de Cedros, um reino sagrado reservado para os deuses. Descrito como um ser formidável e aterrorizante, Humbaba possui 7 auras que lhe conferem imenso poder e o tornam quase invencível. Gilgamesh, movido pelo desejo de alcançar fama eterna, decide confrontar Humbaba e reivindicar os cedros da floresta. No final, Gilgamesh desferiu o golpe final, acabando com a vida de Humbaba. Enquanto para alguns esse gigante não passa de um personagem na epopeia, outros acreditam que, há muito tempo, ele realmente guardou uma das florestas na próspera região da Mesopotâmia. Número 7. O gigante desenterrado perto de Sealville, Missouri. Em 1933, um jovem garoto à procura de pontas de flechas encontrou algo que despertaria o interesse público por gigantes. No fundo da caverna de Pulquetes, o jovem descobriu um enorme esqueleto enterrado dentro dos penhascos de calcário da caverna. Pelo menos, é assim que a história segue. Não demorou muito para que os moradores soubessem da descoberta. No dia seguinte, o jornal local, o Sealville Ledger, publicou a história do esqueleto de 2 metros e 40 centímetros descoberto na caverna próxima. Os ossos foram posteriormente examinados pelo Dr. R.C. Parker, um médico local que confirmou o tamanho extraordinário dos restos. O Dr. Parker observou que, embora os ossos do esqueleto fossem incomumente longos, não eram particularmente robustos, sugerindo que o gigante tinha uma constituição esguia. O que é estranho é que seu crânio era desproporcionalmente pequeno, medindo apenas 50 centímetros de circunferência. Essas características tornam as proporções do gigante bastante estranhas. Esta descoberta gerou muita especulação sobre as origens do gigante. Alguns hipotetizaram que os restos poderiam pertencer a um membro da tribo Osage, conhecida por habitar a região. No entanto, a identidade e as origens exatas do gigante permanecem um mistério. O esqueleto foi eventualmente enviado para o Instituto Smithsonian, mas, como muitos outros esqueletos gigantes relatados no início do século XX, aparentemente desapareceu dos registros públicos. Número 6. Descoberta de Rei Arthur e Guinevere em uma abadia. O Rei Arthur é o lendário rei da Grã-Bretanha, um herói folclórico e uma figura central na tradição literária medieval conhecida como a Matéria da Bretanha. Ao seu lado está sua esposa, Guinevere, outra figura significativa nas lendas arturianas. Muitos veem o Rei Arthur como um personagem mítico, mas, em 1191, os restos deste rei, junto com os de sua esposa Guinevere, foram supostamente descobertos por monges na abadia de Glastonbury. Geraldo de Gales, um historiador contemporâneo, forneceu um relato vívido da descoberta. De acordo com seus escritos, os monges encontraram os restos enterrados profundamente no solo, encerrados em um tronco de carvalho oco. Ao lado dos esqueletos estava uma cruz de chumbo com a inscrição: "Aqui jaz enterrado o famoso rei Arthur, com Guinevere, sua segunda esposa, na ilha de Avalon." Os monges presentes na época da descoberta também notaram que o esqueleto do rei Arthur era incrivelmente massivo. Geraldo observou que a tíbia de Arthur era excepcionalmente longa, estendendo-se vários centímetros acima do joelho do homem mais alto da área quando colocada ao lado dela. Esse detalhe sugere que Arthur tinha uma altura extraordinária, potencialmente conferindo-lhe uma estatura semelhante a um gigante, aos olhos das pessoas de sua época. Uma altura imponente combina com o lendário rei, mas alguns são céticos quanto à existência do esqueleto. Na época em que a tumba foi descoberta, a abadia estava em extrema necessidade de fundos para a reconstrução após um incêndio.
Isso significa que há a possibilidade de que os monges tenham apenas espalhado a descoberta do lendário esqueleto de Arthur para atrair mais peregrinos, o que, é claro, lhes daria mais doações. Por essa razão, muitos historiadores geralmente descartam essa descoberta como nada mais do que um golpe de publicidade medieval. Apesar das dúvidas, a história da tumba de Arthur em Glastonbury perdurou. Os restos, bem, eles foram supostamente reenterrados em uma tumba mais elaborada em 1278 por rei Eduardo I e rainha Eleanor, apenas para se perderem durante a dissolução dos mosteiros sob o rei Henrique VIII. Número 5. A lenda de Jukov Ben-Ashi. Agora, mais uma lenda sobre os gigantes, certo? Jukov Ben-Ashi era conhecido como um gigante gentil que guardava as colinas de Ben-Ashi, um conjunto de colinas em Aberdeenshire, na Escócia. Juk supostamente cuidava de todas as criaturas que vagavam pelas colinas de Ben-Ashi. Agora, na área, há 2 torres de pedras a 240 metros de distância. Disse que o local entre as 2 torres é onde Juk, o gigante, dormia quando vivia. A lenda mais popular em torno desse gigante envolve seu rival, outro gigante chamado Juk-u-Not, que vivia em Tepe-u-Not, cerca de 20 quilômetros de distância. Os 2 gigantes estavam em uma rivalidade constante, atirando enormes pedregulhos um no outro à distância. O motivo? Eles estavam competindo pelo amor de uma donzela chamada Lady Anne. Infelizmente, Lady Anne escolheu Juk-u-Not em vez de Jukov Ben-Ashi. De coração partido, Jukov Ben-Ashi eventualmente se retirou para uma caverna sob Ben-Ashi, onde permanece até hoje, esperando por alguém que encontre a chave que o libertará. Número 4. Gigantes de Stonehenge. Stonehenge é uma das maiores descobertas arqueológicas, bem como um dos maiores mistérios do mundo. Agora, entre as muitas teorias que o cercam, estão as teorias sobre os gigantes. No início de 1500, Sir Thomas Eliot, um renomado diplomata e autor, fez uma alegação sensacional sobre uma descoberta perto de Stonehenge. Eliot relatou ter encontrado um esqueleto medindo espantosos 4 metros e 30 centímetros de altura. Com tal afirmação, não demorou muito para que a existência desse suposto esqueleto gigante se espalhasse. Esse esqueleto gigantesco foi supostamente encontrado a poucos quilômetros ao sul do monumento de Stonehenge, enterrado em um caixão de carvalho maciço. O que é estranho é que, junto aos restos, também foi descoberto um antigo livro cheio de inscrições misteriosas. Essa descoberta não é apenas um relato isolado. Os achados de Eliot também foram mencionados por outras figuras respeitáveis da época, incluindo William Camden e John Leland, que acrescentaram credibilidade à alegação surpreendente. Há também o fato de que, durante o Renascimento, a redescoberta de textos antigos e a mistura de mitos com a crescente investigação científica criaram um terreno fértil para essas histórias. Os gigantes eram um tema popular no folclore e nas discussões acadêmicas, muitas vezes vistos como remanescentes de um passado mais heróico e antigo. Número 3. O gigante patagônico de 2 cabeças. O gigante patagônico de 2 cabeças, também conhecido como Capdva, é supostamente um gigante de 3 metros e 60 centímetros descoberto por marinheiros espanhóis em 1673. Segundo a lenda, esses marinheiros capturaram o gigante e o amarraram ao mastro principal do navio. No entanto, Capdva conseguiu se libertar, resultando em uma batalha feroz em que ele tirou a vida de vários marinheiros antes de ser mortalmente ferido por uma lança no peito. Seus restos mumificados foram posteriormente transportados para a Inglaterra. Eventualmente, Capdva se tornou uma atração de feira em toda a Europa e nos Estados Unidos, onde as pessoas se maravilhavam com suas 2 cabeças e sua enormidade. Ao longo dos séculos XIX e XX, o corpo mumificado de Capdva mudou de mãos várias vezes. No início do século XX, ele fazia parte do circuito de horror eduardiano na Inglaterra, atraindo multidões fascinadas por sua aparência bizarra. Em 1959, a múmia estava na posse de um homem chamado Lord Thomas Howard e foi exibida em várias feiras, incluindo a Gussie Fair em Nottingham. Eventualmente, Capdva chegou a Baltimore, Maryland, onde agora reside no Bob Sideshow, no antigo e-mail Limited, de propriedade de Robert Gerber. Embora muitos estivessem fascinados pelos restos mumificados de Capdva, muitos também eram céticos quanto à sua realidade. Se Capdva é uma relíquia genuína de um gigante de 2 cabeças ou uma fraude, permanece inteiramente a critério da pessoa até hoje. Número 2. Nefilim, os gigantes dos mitos. Mencionei os Nefilim anteriormente. No entanto, há mais a aprender sobre essas figuras. Na Bíblia, os Nefilim são elogiados por seu tamanho e força extraordinários. Eles são frequentemente retratados como figuras imponentes, com grande poder físico, o que contribuiu para sua duradoura reputação como gigantes. A identidade e a natureza dos Nefilim têm sido o assunto de debates teológicos por séculos. Alguns estudiosos acreditam que eles eram a prole de anjos caídos, traçando paralelos com histórias semelhantes em outras culturas antigas, onde deuses ou seres sobrenaturais se acasalavam com humanos. É realmente verdade que essa raça uma vez viveu ao lado da humanidade? Se sim, para onde eles desapareceram? Ou poderia ser que, no final, os Nefilim não são nada mais do que figuras míticas na Bíblia? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo.
E agora é hora do tópico de hoje. Um gigante foi encontrado em uma caverna mexicana, então isso aconteceu. Um grupo de exploradores estava viajando pela natureza selvagem do México quando supostamente se depararam com uma figura gigante parada na entrada de uma das cavernas. Intrigados, eles desceram o mais próximo possível da caverna. Estranhamente, sua câmera supostamente começou a funcionar mal, deixando apenas esta foto como evidência sobrevivente. Eles afirmam que, no fundo dessa caverna, havia um ser humanoide gigante. Agora, isso poderia facilmente ser um caso de uma criatura mal identificada. No entanto, para aqueles que acreditam nas lendas locais, é possível que um ser gigante ou talvez um guardião esteja residindo nas profundezas das cavernas da natureza selvagem mexicana. Número 1. O gigante de Corineus. Corineus é um alegado gigante temido no Monte de São Miguel, na Cornualha, renomado no folclore córnico. Corineus dizia ter criado o Monte de São Miguel, carregando enormes blocos de granito do continente para construir sua casa. A história conta que Corineus e sua esposa, Cormelian, trabalharam juntos para construir a fortaleza no Monte de São Miguel. Corineus insistiu em usar granito, apesar da sugestão de Cormelian de usar a pedra verde mais acessível. Os esforços laboriosos do casal ao longo de muitos dias resultaram na criação da estrutura imponente. Ao contrário de outros gigantes no folclore europeu, Corineus não era o mais amigável dos gigantes. Ele frequentemente invadia as vilas próximas, roubando gado e instilando medo nos habitantes locais. Um jovem chamado Jack se apresentou, determinado a acabar com a ameaça do gigante. Jack elaborou um plano astuto. Ele cavou um enorme poço perto da passagem e o cobriu com galhos e palha. Na manhã seguinte, Jack soprou sua trombeta, acordando o gigante de seu sono. Enfurecido, Corineus correu em direção a Jack, mas caiu no poço oculto. Jack rapidamente encheu o poço, enterrando o gigante vivo. O Monte de São Miguel continua a ser um local popular para visitantes intrigados pela lenda de Corineus. De fato, ainda existem lendas que afirmam que, até hoje, o coração do gigante continua a bater sob o monte. Você conhece outras descobertas que apontam para a existência de gigantes? Se sim, sinta-se à vontade para compartilhá-las nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros conteúdos legais que estão aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!